Marcos capítulo 9. Isso. Desceu para receber o remédio. Glória a Jesus. Amém? Marcos capítulo 9, versículo 20 até o 29 diz assim. Perdão, 19. É 19? Não. Marcos 9. Marcos capítulo 9. Mas para mim começar o 19, eu tenho que ir até o 14. Eu tenho que começar do 14 para os irmãos entenderem o rolo. Marcos 9, 14. Marcos 9, 14, irmão, diz assim. E quando se aproximou do discípulo, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão vendo ficou espantada. E correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: quem é que discutisse com ele? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. E este quer, aleluia, e este onde quer que eu apanhe, despedaça. E ele espuma, arranca os dentes e vai desfinhando. E disse aos teus discípulos que o expulsasse, mas não puderam. Eita. 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não nós podemos expulsar? E disse-lhe Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Podemos assentar, irmãos? Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós aqui estamos diante de um texto magnífico, poderoso, de um grande ensinamento para nós nos dias atuais. Aqui está contando uma história de um pai que tinha um filho, e esse filho era mudo. Quem é mudo também é surdo, não fala. Só que a mudez daquele filho não era uma mudez natural, era uma mudez, irmão, demoníaca. Um demônio se apoderou daquele menino e aquele garotinho não podia mais falar. E aquele pai chamou os discípulos de Jesus, aqueles que eram lá. Irmão, escute bem, para os irmãos não errar esse texto. O pai daquele menino chamou alguns discípulos, assim como nós. Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta as mãos. Amém. Levanta. Amém. E todo mundo, né? Minha esposa levantou a mão. Levantou, meu amor. Todo mundo aqui é discípulo de Jesus, não é assim? O pai daquele menino, ele chamou alguns discípulos de Jesus para expulsar o demônio daquele garotinho. Até o pai reconhecia que o filhinho estava endemoniado. O que aconteceu? Nenhum daqueles discípulos, irmão, conseguiu expulsar o demônio que havia naquele menino. Quando chega Jesus, o pai vai para Jesus e diz: mestre, mandei teu discípulo expulsar, mas não tive êxito, não conseguiram nada. Jesus vai e coloca a mão naquele menino, coloca a mão, logo Satanás se manifesta, logo os demônios caem de terra, e aquela criança levanta sã e curada. Quando aquele menino levanta curado, irmão, os discípulos que não puderam expulsar aquele demônio, chegaram até Jesus e disse assim: mestre, por que nós não podemos expulsar? Aí vem a resposta. Jesus vira para todos eles e diz assim: meu filho, isso aí só sai com oração e jejum. Essa casta só com jejum e oração. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quando vocês começarem a orar mais e a jejuar, vocês vão conseguir expulsar essa casta de qualquer tipo de pessoa. Aí tinha um ensinamento: o jejum. Como nós falamos aqui hoje na escola dominical, o jejum, ele faz proeza? Faz, irmão, faz. Quem tem vida de oração, quem tem vida de jejum, o mais interessante é que aquele demônio só respeitou Jesus porque Jesus jejuava. Jesus orava, irmão. Além de orar, Jesus jejuava. E eu
jejum mexe com o Todo-Poderoso. O jejum, a única arma que nos derrota é o jejum. E Jesus está orando. Não, contra o jejum eu não tenho poder. Querido, Jesus passou para aqueles discípulos o seguinte: quando vocês começarem a orar e a jejuar, castas cairão por terra, processos cairão por terra, fraqueza espiritual cairá por terra, obras malignas cairão por terra, enfermidade cairão por terra, obra demoníaca das trevas cairão por terra, demônios cairão por terra. Por quê? Porque o jejum, irmão, ele é super poderoso para levantar, para sustentar, para transformar, para decretar vitória. O jejum. Você sabia que quem jejua é diferente? Jesus passou para quem disse: meu filho, essa casta aí, a receita, mas Senhor, essa receita, essa casta só sai com oração e jejum. Tu pode até orar, às vezes sem fé, só com jejum. Jejum, querido, jejum. Somente com jejum e oração. E sabe o que eu quero falar aqui nessa noite, irmão? Querendo ou não, a gente carrega dentro de nós como é que eu vou falar? A gente carrega dentro de nós algo pecaminoso que só nós conhecemos. Só nós sabemos o que tem dentro de nós que impede a obra de Deus e o agir de Deus. A gente tem falhas por dentro, a gente tem pecados ocultos, e quando a gente para pensar, querido, a gente vê que aquilo está nos dominando, e a gente não conseguimos ser uma bênção para Deus. Por quê? Porque cada um de nós carrega uma natureza pecaminosa. Aí você diz: mas Senhor, isso é normal? É normal. Por que é normal? Porque todos nós carregamos uma natureza adâmica desde o nascimento. Isso nos acompanha. Quer dizer uma coisa? Por mais que tu seja crente, tu vai estar sempre pecando no pensamento. Pastor, eu sou um crente, mas tem hora que vem um tentador na minha cabeça. Ai, meu Deus, ai, aquilo me atormenta. Ai, será que eu estou em pecado? Não, meu querido, calma, calma, é normal. Só que a tentação vem para tu fazer o quê? Ficar esperando ela te atentar. O pecado começa aqui. O pecado começa aqui. Os maus pensamentos começam aqui. Aquilo está te corroendo. A Bíblia diz que isso sai. Com o quê? Com oração e jejum. Quando isso começa a acontecer, está faltando na tua vida oração e jejum. É algo que tu não consegue vencer só com oração e jejum. Muita gente hoje não quer jejuar. Muita gente hoje não sabe nem o que é isso. Doutrina de jejum e oração quase não é pregada mais nas igrejas. E muita gente está errando porque não pratica mais a doutrina do jejum. Você quer algo com Deus? Jejua. Consagra a tua vida e você vai ver a diferença. Você quer ser um crente fortalecido no Senhor? Comece a jejuar, que você vai ver a mudança na tua vida. Quem jejua, irmão, é fortalecido no espírito. Quem jejua, ele anda diferente, ele fala diferente, ele é transformado, ele fica diferente para aqueles que estão de fora. E você sabe que ele é crente de jejum e oração. Não tem coisa mais linda do mundo. É quando o crente tem sintonia com Deus através do jejum. Demônios respeitam ele. Demônios caem por terra. Quando ele conhece, quando ele vê um crente que jejua. A natureza do crente pode ser até pequena, mas quando ele começa a jejuar, ele se fortalece instantaneamente, porque o jejum é coisa, irmão, não é para 1 mês, 2 meses, eu vou jejuar, daqui a 3 meses eu estou fortalecido. Não. O jejum, querido, ele é instantâneo. Tu começa a jejuar em prol de uma causa, e daqui a pouco o teu jejum sobe ao santuário, e daqui a pouco a resposta desce. Aleluia. Pastor, eu preciso de uma libertação.
só tu começar a orar e jejuar para Deus arrancar essa casta de demônio, essa casta de pecado, essa casta maligna que tanto te rodeia. É só tu jejuar. Quer ser diferente? É só tu jejuar. Jejua. É jejua, querido. É só tu jejuar. Jejum. O jejum, além de te transformar. Aqui só tem filho ruim, né? Não tem lugar para botar o copo. Não tem mesmo, não. Vai ser aqui mesmo. É só tu começar a jejuar que tu se transforma, teu espírito se renova. Aquilo que tu fazia, tu não faz mais, porque o jejum tem esse poder, irmão. Assim como aquele menino foi curado, os discípulos não sabiam até ali o poder do jejum. Jesus diz para ele: essa casta, meu filho, é só com oração e jejum. Tu já pensou você expulsando um demônio de alguém, irmão? O jejum te fortalece, alguém te chama, irmão, faz uma oração por mim. Você vai lá com tuas mãos, impõe tuas mãos, o diabo cai por terra, o crente é curado, o ímpio é curado, alguém é curado. Aí alguém vai dizer: meu Deus, aquele moço orou por mim e eu fiquei bonzinho, meu Deus, que maravilha. Quem é que fez isso? O jejum. Aleluia. Engraçado que o jejum é diferente, né, irmão? Você passa fome, olha só, o jejum é um processo tremendo. Você deixa de comer pelo espírito ou pela alma para você poder se alimentar do espírito. Sai a vontade, sai a carne para poder entrar o espírito. E com isso você consegue mexer com o coração de Deus. O jejum faz você ser íntimo de Deus. O jejum te fortalece na presença de Deus. O jejum, querido, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele tem o poder de mudar o ser humano para melhor. Você quer ver uma coisa? Países que fazem jejum por uma causa, não tem como eles não receber o que eles querem. Uma certa vez no quartel, eu fiquei preso, detido no quartel, tinha 18 anos, servi o quartel. E quando chegou na hora da janta, o sargento foi lá no alojamento me chamar para jantar. E eu disse: não quero jantar não. Eu não quero, não, o senhor vai jantar sim. O senhor vai jantar, eu não vou jantar. E o sargento ficou com medo. Aí eu falei: o cara está todo 40, vamos jantar, 40, vamos jantar. 40, o que tu está pretendendo? Não, eu só fui entender depois. Eles estavam com medo de eu fazer greve de fome, jejuar. Eles estavam com medo. É para que eu fui entender aquela preocupação, porque, irmão, se uma pessoa dentro de qualquer lugar, ou em uma instituição militar, por exemplo, se um camarada dizer que vai fazer greve de fome, aquele jejum absoluto, alguém vai querer saber por causa de que aquilo ali, em prol de quê? E ele tem um objetivo: eu só vou comer quando soltar meu pai da cadeia, quando fazer isso, quando acontecer, e alguém vai lá correndo para fazer o que ele quer. O jejum tem poder para isso. Vocês sabiam disso? Que tem país que o jejum é respeitado. Alguém conhece a história de Josafá? Josafá venceu a guerra sem lutar. Por quê? Porque ele colocou a arraial dele todinho em jejum e oração. Galinha não comia, pinto não comia, marreco não comia, cachorro com fome, pato com fome. Ei, tudo que tu pudesse imaginar estava passando fome naquele dia. Ninguém comia nada, não podia comer nada, nem gente, nem bicho, nem ninguém. O que aconteceu? O jejum foi tão poderoso que aquela guerra, 3 exércitos, eu falei: quando 3 exércitos vieram lutar para acabar com Josafá e todo o seu arraial. O que aconteceu? O poder foi tão grande, irmão, que aquele exército que vinha, Deus fez com que eles mesmos lutassem contra eles, e eles mesmos começaram a se matar uns aos outros. Josafá venceu a guerra sem luta. Por causa de quê? Por causa do jejum e da oração. Você quer vencer demônios? Começa a jejuar, irmão.
Você quer mudar de vida? Começa a jejuar, querido. Tem alguma coisa que está impedindo o agir de Deus na tua vida? Falta jejum e oração na tua vida, só isso. A receita é essa. Ai, pastor, mas esse é o segredo. O próprio Senhor Jesus foi que disse: essa casta só sai com oração e jejum. Tem coisas que estão em nós, irmão, que atrapalham o agir de Deus. A gente até quer ser liberto, mas a gente não consegue. Ah, Senhor, já fiz de tudo para me largar isso. E não dá, Senhor, não dá. Jejum e oração, aí dá. Quando você fizer um propósito em jejum e oração, e dizer para Deus: Senhor, eu quero mudança de vida, eu não quero mais ser esse não. Não, Senhor, eu sei que eu vou para o inferno. Se eu continuar nessa, o diabo vai me levar para o inferno e eu não quero isso não. Senhor, eu quero ser teu, Senhor. Eu quero te servir em espírito e em verdade. Senhor, eu quero ser um crente de verdade. Não, Senhor, não. Senhor, eu sei para onde vai minha alma. Senhor, eu não quero isso, não quero não. Então começa a jejuar. O jejum é propósito seu com Deus. Quer se fortalecer? É só começar a jejuar. Tem alguma coisa te perturbando? É só você começar a orar e jejuar. Porque essa casta vai cair por terra através da oração e do jejum. Como é que é o jejum, pastor Josias? Como é isso? Me ensina, como é que eu tenho que fazer jejum? Muito simples. Começa meia-noite. Meia-noite é outro dia. Você vai dormir na hora que você acordar. Tu acordou o quê? 8 horas? Oferece a Deus 3 horas da tua vida de jejum. Já basta. Por quê, pastor? Porque o jejum, querido, não é pelo tamanho. Eu vou fazer um jejum de 24 horas que Deus vai me responder. Meu filho, o que adianta tu fazer um jejum de 24 horas e depois tu não vigiar? O que adianta? Vai fazer um jejum de 24 horas hoje, semana que vem tu cai no mesmo pecado. Tudo que tu fez caiu por terra. Então vai devagar, querido. Mostra para Deus sinceridade, é só isso. Pastor, eu acordei 8 horas da manhã. O que eu faço? Entrega 2 horas ou 3 horas de jejum? Vai até 11 horas. Nessas 11 horas, tu fica falando com Deus: Senhor, eu quero que tu mude a minha vida. Senhor, eu quero ser diferente, eu quero me livrar desse mal. Senhor, eu não suporto mais. Senhor, esse jejum é para tu, Senhor. Senhor, em troca desse jejum, eu quero que tu fortaleça a minha alma. Em troca desse jejum, Senhor, eu quero ser um crente varonil na tua presença. Senhor, em troca desse jejum, eu quero, Senhor da glória, ser transformado pelo teu Espírito. É isso, mano. É desse jeito. Jejum não mata ninguém, só fortalece. Ou você pensa que eu, pastor Josias, você acha que eu estou aqui brincando? Você acha que eu aprendi Bíblia brincando? Você acha que eu aprendi Bíblia só, eu vou decorar versículo, eu estou na minha cabeça. Não. Tudo que eu quis na minha vida, eu consegui com jejum e oração. Tudo que eu sei hoje, quem me ensinou? Primeiro, abaixo dele, o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. E segundo, foi eu pagando preço. Foi eu pagando preço. Nada veio para mim de graça, não. É o que está faltando hoje, irmão. O crente pagar o preço diante de Deus, pelo que ele quer ser diante dele. Caso contrário, a gente vai ver isso que nós vemos por aí. Crente seco, crente caído, crente que não tem cara de crente, crente que quando chama ele para orar um demônio, ele diz logo: eu não estou preparado não dá para mim não. Chama a irmã daqui ali naquela casa, que ela trabalha com ciclo de oração, hein? Eu não mexo com essas coisas. Por que não acontece, irmão? O milagre na vida das pessoas, falta de jejum e oração, coisa que muita gente não quer fazer. Quer ser bênção? Apenas do teu pastor jejua. Eu tenho 61 anos, pensa que eu morro por causa de jejum? Não, muito simples. Cada vez que eu jejuo, eu me sinto fortalecido no Senhor. Bênção desce na minha vida. Coisas do céu descem na minha vida. O inimaginável acontece na minha vida. Caso contrário, duvido que eu estaria aqui com vocês. Duvido que eu estaria aqui pregando desse jeito. Não, Senhor. Quem é que faz isso? Quem é que age na minha vida? Jejum e oração. Eu sou guiado como? Pelo Espírito
Quem quer vitória, diga amém. Amém. Então a partir de hoje começa a orar e vigiar. Vigiar não, começa a orar e jejuar. Quase que acertei, né? Vigiar e jejuar. Vigiar e jejuar. Mas o rolo aqui é outro. Comece a orar. Comece a oferecer a Deus sacrifício de jejum. E depois tu vem aqui e me conta o resultado. De repente algo que está dando errado. Deus hoje te trouxe nesse culto para te falar, meu filho. Você quer a chave na vitória para tu vencer isso? Você quer a chave da bênção para tu vencer essa potestade? Começa a jejuar. Quanto tempo que tu não faz isso? Você sabe muito bem que o meu negócio com o crente é quando ele consagra a sua vida a mim. Então começa. Quanto tempo que tu não ora? Quanto tempo que tu não jejua? Quanto tempo, irmão? Quanto tempo? Quantas vezes tu vem para a igreja seco, caído, volta para casa do mesmo jeito? Por quê? Não tem vida de jejum, não tem vida de oração. Seja diferente. Mude a partir de hoje, mude. Essa receita eu falei com a minha esposa hoje em casa. Eu vou começar a pregar sobre isso na igreja. Por quê, pastor? Porque, irmão, as igrejas se calaram nos últimos dias. Os falsos profetas não querem que ninguém jejue. Porque o jejum abre tua mente para o mundo espiritual. O mundo espiritual conhece quem ora e quem jejua. O diabo não quer isso para você. O diabo quer perturbar você. O diabo quer colocar maus pensamentos na tua mente. O inimigo quer te jogar para baixo. Não quer que você seja aquele crente valorido que quando tu cantar aqui, o fogo vai descer, a glória vai permanecer, o teu louvor vai chegar ao trono da glória. O diabo não quer isso. Sabe por quê, querido? Ele também não quer que você ore e nem jejue. Porque se tu jejuar, tu vai entrar aqui dentro diferente. Todo mundo vai olhar para você e vai ver a diferença. Por que isso, pastor? Aqui, ó. O cego do espírito vai estar estampado na tua cara. Quem ora e jejua, ele sabe quem ora e quem não ora. Deus faz ele discernir. Ou vocês pensam que aqui eu não sei quem ora e quem não ora? Eu sei que aqui quem não ora. Pela cara eu sei, eu sei. Aí você vai, por que, pastor? Que o senhor sabe? A Bíblia diz assim, ó, 1 Coríntios 2,15. O homem espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Quem olha para mim me vê eu como o quê? Uma bênção, não é? Você deve olhar para mim e dizer assim, pastor Josias é santo. Pastor Josias é um homem santo de Deus, casado com a missionária. Aqui, ó. Você não acha isso? Mas eu posso ter pecados ocultos dentro de mim. Eu posso ser isso aqui e posso ser um adúltero também. Só que vocês não conseguem discernir eu. Ninguém aqui consegue me discernir. E porque eu sou espiritual, eu posso estar aqui enganando. Ai, esse irmão tem uma matéria. Livro de 2 Coríntios 5:10. Até aí, irmão. Mas aqui dentro tem um lobo. Aqui dentro tem um adúltero. Deu para perceber como é que é a diferença? Agora, o homem espiritual é diferente. Ele é diferente. Ele sabe aqui embaixo aqui quem é de oração e quem não é. Pela fala de alguém aqui, eu aqui sei se tu orou hoje, se tu não orou. A gente sabe, irmão. Que isso, pastor Josias? Eu sei. Deu para entender o rolo? Aí você fala assim, ai pastor, e depois disso como é que fica? Quando o homem espiritual sabe das coisas, sabe o que acontece nesse mundo espiritual? Primeiro que a gente não vai vergonhar ninguém. Mas a palavra que sai da boca dele é para você pegar e falar, não, isso aí é comigo. O que o pastor está falando aí é certo, isso é comigo, eu estou passando por isso. Eu, Senhor, eu sei que tu está falando comigo, é eu, Senhor. Eu não tenho orado. Senhor, eu não tenho te buscado. Hoje mesmo, eu sequer dobrei meu joelho para orar. A gente aqui sabe. Quem é do mando sabe. É tanto que ele sabe que quando alguém vem falar com ele, quem é de oração, quem é de jejum, quem vem falar com ele vem assim, ó, pastor. Ele não olha, irmão, no olho. Sabe, um crente fraco, um crente sem oração, ele pastor, você pode fazer oração comigo, pastor? Deu para entender? Ele abaixa a cabeça. Ele não suporta olhar para o teu olho. É por isso, irmão, que o jejum, ele é responsável pelo aquele que tem o brilho do Espírito Santo. E vou falar mais, hein? Quem é espiritual não fica sem ser avisado por Deus. Por quê?